o Deus bendito que nos concede mais um dia de vida para o segundo domingo do mês de agosto. Sempre nós, quando alcançamos este privilégio, essa condição, nós comemoramos o Dia dos Pais. Sempre tem sido assim. Chega o mês de agosto, segundo domingo, nós comemoramos, celebramos ao Senhor e consideramos a importância desse dia. A palavra de Deus tem muito a nos ensinar a respeito da palavra Pai. Inclusive, já faz muito tempo que eu e muitos aqui alcançamos o privilégio de sermos chamados filhos e filhas do Deus bendito, de poder nos relacionarmos com Deus, como por diversas vezes você encontra na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, nas suas saudações às igrejas, Deus nosso Pai, poder referir-se a Deus como Pai. E o propósito de Deus que isso seja algo real na vida de toda pessoa, vindo ao conhecimento de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Receber Cristo Jesus, João, capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, referindo-se a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. E Romanos capítulo 8 fala que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E podemos dizer Abba Pai, ou Papaizinho, porém através do encontro pessoal pela fé com Jesus. Quem ainda não deu lugar a Jesus Cristo no seu coração, criatura de Deus, mas Deus quer ter filhos, é o seu prazer, é a sua satisfação, ser chamado de Pai. Há tantas menções de Deus como Pai, Pai das misericórdias, o homem usado por Deus para agregar, reunir várias crianças órfãs, os órfãos, criando e dirigindo um orfanato. O George Muller, certa manhã, os funcionários deram-lhe a notícia: falta pão para as crianças nesta manhã. Ele ouviu a informação da tremenda necessidade que vinha sobre o orfanato naquela manhã. E sabe o que George fez? Foi para o seu lugar de oração. E as primeiras palavras dele em oração são palavras do Salmo 68, verso 5, Salmo de Davi: Pai dos órfãos, falta pão para os órfãos deste orfanato. Pai de órfãos e juiz de viúvas. A Bíblia diz no Salmo 68, 5, é Deus no seu lugar santo. Amém? Então o George aprendeu no Salmo 68, 5, colocar aquelas crianças, todas elas, com suas necessidades, diante daquele que a Bíblia denomina Pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu lugar santo. E é também de Davi o texto que nós vamos ler agora para a mensagem hoje à noite, muito mais envolvente é para nós
o privilégio que eu e você temos no conhecimento de Cristo Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador. O novo nascimento, filhos e filhas do Deus Altíssimo. E o texto de João, no versículo 13, vai mencionar que esses filhos de Deus não nasceram da vontade da carne ou do varão, mas de Deus. Deus levando pessoas da condição de perdidos a salvos em Jesus Cristo e tornando-se filhos e filhas do Deus Altíssimo. Já é mais de 40 anos que eu me refiro a Deus, nosso Pai, Pai bendito, Pai de todo poder, Pai. E de certa feita eu ouvi de um homem, de um pregador da palavra, dando testemunho, dizendo assim: eu não tive um pai humano na minha vida, eu não sabia o que era referir-me a alguém chamando de pai. E este homem, quando veio ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a maior dificuldade para ele era exatamente referir-se, chamar Deus de Pai. Tamanho impacto que tem na vida de um filho ou filha este referencial, Pai. Mas hoje à noite, abra lá sua Bíblia no Salmo 103, eu vou ler apenas o versículo 13. O Salmo 103 é o nosso salmo que nós, como igreja, toda a igreja está no desafio, participando comigo no desafio da memorização deste salmo, que é um salmo de Davi. Davi que teve a experiência de muito mais do que eu, irmãos, entre filhos e filhas, muitos, vários, todos com seus nomes, com as suas características próprias, e você encontra menção deles na palavra de Deus. Davi, pai de muitos filhos, e é o pai do filho que na palavra de Deus recebeu de Deus quando na oportunidade lhe fora dada: pede o que queres que te darei. Ele pediu sabedoria, o filho mais sábio, o homem mais sábio registrado na Bíblia, tirando Jesus Cristo, é claro, Salomão, filho de Davi, que por sinal sucedeu Davi no trono de Israel. Davi escreveu o Salmo 103, eu vou ler apenas o versículo 13, aliás, eu vou 13, 14, 15, 16, 17, fica bom assim, fica bem dentro do que eu quero tratar com você neste texto. Podemos colocar como título: o Pai que se compadece. E eu vou destacar manifestações da compaixão de Deus para com os seus filhos. Vocês querem ficar em pé, né, nesses instantes para quebrar um momento todos assentados, que aí você dá uma aliviada na posição. O senhor Renato é bom. Versículo 13, Salmo 103. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça
sobre os filhos dos filhos. Oremos. Ó Deus eterno, além da leitura da Tua palavra que acabamos de fazer, também queremos que o Senhor fale conosco na pregação, no ensino da palavra do Senhor. Não há capacidade alguma em mim, senão a que eu receba do Senhor para a apresentação da palavra. E também cada um aqui, ó Deus, venha sobre o teu povo hoje à noite, sobre nós, essa obra que só o Espírito Santo pode realizar, trazendo compreensão, entendimento, nos dando corações abertos. Fala conosco, Senhor, que tenhamos um ensino que vai causar um grande impacto de mudanças em nossas vidas, que vai trazer despertamento espiritual, que vai trazer aquele ímpeto, aquele desafio que precisamos e que até o presente momento não estávamos tão conscientes de algo tão necessário e importante em consideração. Também oramos, Deus, por amados que estão nos acompanhando pela transmissão, mas que com toda certeza gostariam de estar reunidos conosco neste lugar, mas por razões tais ainda tem este privilégio, essa oportunidade. Ó Deus, sê com cada lar, cada vida. Nós clamamos, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O texto é claro em dizer que assim como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quem são aqueles que temem ao Senhor, senão aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, porque reconheceram a sua necessidade espiritual de um Salvador, e em Jesus conheceram a verdade, não uma verdade, mas a verdade que traz libertação, que traz salvação. Vamos destacar algumas manifestações da compaixão de Deus para com seus filhos. Nosso propósito é exatamente o pensamento, a direção do versículo 13. Assim como um pai se compadece, tem compaixão de seus filhos, Deus também se compadece, tem compaixão. Então, quando eu volto-me para o Deus Pai, aliás, o Pai de Jesus Cristo, o único Filho de Deus é Jesus, nós em Cristo, por adoção. Romanos capítulo 8, filhos e filhas adotivos do Deus Altíssimo. A primeira manifestação da compaixão de Deus para com seus filhos está exatamente no versículo 14. Pois ele, o que diz o versículo 14, depois
do pronome ele, pois ele um pai geralmente conhece os seus filhos. Primeira manifestação: Deus é um pai que nos compreende. Amém? Deus nos compreende. Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos fracos. Somos, aliás, pó. É que eu já estou com a ideia aqui da questão do que somos pó. Ele conhece a nossa fragilidade, fraqueza. Eu tenho uma notícia ruim para as mulheres. Quer ver só? Vocês vão ficar bravas comigo. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. Mais frágil do que quem? Do que o homem. O homem é um vaso frágil, mas a mulher mais frágil ainda. Então Deus conhece a nossa fraqueza. Nós somos fracos, frágeis no sentido mais pleno e possível da palavra. Você quer ver uma coisa? Vamos para 3 observações importantes de fragilidade do ser humano. Somos fracos fisicamente. Embora o nosso corpo seja de muitos modos, de muitas maneiras, forte, maravilhosamente estruturado, adaptado ao mundo em que vivemos, é ao mesmo tempo, de muitos modos, fraco, limitado. A cada instante estamos envelhecendo. A cada instante estamos sujeitos a enfermidades. A cada instante estamos sujeitos a acidentes. A cada instante estamos sujeitos a morrer. A irmã Rosângela trabalha no hospital, ela sabe que o cenário do hospital, a cada instante, alguém está sujeito a morrer e morre, não é, irmã Rosângela? E morre. O versículo 15 diz que os nossos dias são como a erva ou como a relva. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Como a flor do campo que floresce bonita, mas passa rapidamente. A nossa vida, a duração da nossa vida passa rapidamente. Nós somos fracos fisicamente, mas também nós somos frágeis emocionalmente. Nós somos sujeitos a temores, somos sujeitos a desabores, decepções, preocupações. Há uma fragilidade na parte emocional de todos nós, não é apenas de algumas pessoas, de todos nós. Há uma fragilidade. Somos frágeis emocionalmente. Mas o versículo 3 do Salmo 103 diz assim, falando de Deus: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Então o versículo 3 nos recorda que somos também fracos espiritualmente, ou seja, sujeitos a pecar. E pecamos por pensamentos, palavras, ações. O diagnóstico de Deus em relação à minha pessoa: terrível, pecador. Desesperadamente corrupto. Paulo diz: miserável homem que eu sou,
Quem me livrará desse corpo de morte? Mas dava graças por Jesus Cristo. Amém? Somos fracos espiritualmente, mas Ele, o Deus bendito, Ele nos conhece, Ele sabe como somos, e como um pai que se compadece, que se enternece da fraqueza de seus filhos, assim é Deus para conosco, porque Ele é um Pai que nos compreende, Ele conhece a nossa estrutura. Por isso Paulo dizia: que nele não habitava bem algum, e que embora o efeito estivesse nele para fazer o bem, acabava fazendo o mal. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe, Ele lembra-se de que somos pó. Mas um pai não é apenas alguém que se compadece. O pai sempre faz alguma coisa no sentido de vir e suprir a necessidade de seu filho. Nesse sentido, o Senhor Deus, além de ser um pai que compreende, Ele também é um pai que vem ao nosso encontro em nossas fraquezas e necessidades físicas. O versículo 3 ao versículo 5 diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Está afirmando algo importante aqui, nos versos 3 a 5. Sara as nossas enfermidades, renova as nossas forças e nos farta de bens. Ele vem agindo assim para com os que o temem, para com os seus filhos, através da obra salvadora de Jesus Cristo. Quando todas as possibilidades e recursos para uma ação imediata vindo de encontro ao que mais necessitamos, tenha certeza, quem vem ao nosso encontro para cuidar de nós é Deus, nosso Pai. Amém? Na enfermidade Ele pode estar conosco, Ele sabe como nos conduzir na enfermidade. Nos momentos de temores, decepções, preocupações, Ele pode estar conosco, Ele sabe como agir diante de situações assim. Em cada momento, em cada situação, em cada circunstância, podemos receber o seu agir, a obra da sua presença. Ele vem ao nosso encontro em nossas necessidades físicas, em nossas fraquezas físicas. Pai que nos compreende, Pai que vem ao nosso encontro em nossas necessidades físicas e nossas fraquezas físicas, mas também, em terceiro lugar, Ele vem ao nosso encontro em nossas necessidades espirituais. Versículo 10: Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. O versículo 3, mais uma vez, Ele perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. O versículo 11, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E o versículo 12, assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Eu quero que você entenda com isso, é que
Deus não nos trata de acordo com aquilo que nós merecemos. É exatamente o sentido da palavra misericórdia. Ele nos trata com misericórdia, não dando aquilo que merecemos, porque se Ele fosse nos abençoar de acordo com os nossos atos de bondade, não receberíamos nada de Suas bondosas mãos, pois constantemente fazemos o que é mal aos santos olhos de Deus. Nós fazemos o que é mal, não é por mérito que Ele trata conosco em nossas necessidades espirituais, é com misericórdia. E só há uma condição para experimentarmos o perdão de Deus. É exatamente o que a palavra nos ensina em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a condição. Declararmos, confessarmos: eu sou pecador, eu peco, contra ti somente pequei. Davi, no Salmo 51, no versículo 4, ele menciona no processo de confissão, daquela efusão de confissão que é o Salmo 51, é como se estivesse Davi destrancando a câmara dos horrores. Ele se abre diante de Deus, ele é sincero, ele é real. Ele busca: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, já nasci com a natureza pecaminosa. Já nasci, que a Bíblia ensina que o pecado é excessivamente maligno. Ou seja, ele em um momento sequer pode ser encontrado, senão fazendo o que é mal. E Deus vem ao nosso encontro em nossas necessidades espirituais. Quando uma pessoa com tamanha impressão espiritual da sua carência da obra redentora, salvadora de Jesus Cristo, já existe aí o agir de Deus naquela vida. Deus está tocando, movendo. Uma senhora, há anos atrás, olhou para um jovem que vivia no mundo das drogas. Esse jovem estava com o seu coração entristecido, abatido. Deus estava pesando algo na vida daquele jovem. E aquela senhora, passando por aquele jovem, diz: por que estás tão triste, meu jovem? Jesus é a alegria dos homens. E aquelas palavras daquela mulher adentraram o coração daquele jovem. E não demorou muito tempo para aquele jovem conhecer que Jesus é a alegria dos homens. Eu conheci aquele jovem, e ele me contou sobre isto. Eu conheci no campo de trabalho, e ele louvava, cantava. Minha esposa conheceu o Olívio Ramos Trindade. Nunca me esquecerei deste, já não é tão jovem agora, já se passaram 15 anos que eu o conheci, já em Jesus Cristo, bradando louvores, no aquecimento da noite de trabalho tão intensa, com uma mão segurando a faca e a outra pés de carne, ele cantava, louvava. E uma vez, eu passando pelo seu supervisor, disse assim: está o maior louvor lá no fundo, está o maior momento de louvor. Falei: o Olívio? É, o Olívio está louvando o Senhor. Que obra! Jesus
a alegria dos homens. Deus já estava movendo o coração daquele rapaz para o propósito salvador. Por que estás tão triste, meu jovem? Jesus é a alegria dos homens. Nós temos um Deus que pode e verdadeiramente nos alegra. E olha que a alegria dele é uma alegria preciosa, celestial, não importa a circunstância. Paulo e Silas na prisão, lá em Filipos, o que eles estavam fazendo à meia-noite? Está contente! O que a Bíblia diz em Romanos 12? Cante louvores! Eles estavam cantando, amém? Eles estavam cantando louvores. Está contente? Cante louvores. Eles estavam cantando, louvando o Senhor, embora estivessem com seus pés presos ao tronco, mas estavam na alegria do Senhor, ainda que o lugar onde eles estavam era um lugar de prisão. Eles estavam presos, mas não a palavra de Deus, o poder dela sobre suas vidas. Eles podiam louvar ao Senhor. Ele vem ao nosso encontro em nossas necessidades espirituais. Aquele clamor de Israel no Egito era Deus preparando o seu povo para clamar por libertação, e ele levantaria, como de fato levantou, o libertador. Ele vem ao nosso encontro, não apenas nas nossas necessidades ou fraquezas físicas e necessidades físicas, mas também em nossas necessidades espirituais. Há necessidades espirituais. Há pessoas agora tão opressas, atormentadas, que precisam experimentar o alívio, o conforto, o refrigério, que só em Deus e tão somente no Pai Celestial pode ser encontrado. Amém? Manifestações da compaixão de Deus. Quarta manifestação: Ele nos disciplina em amor. Versículo 9 do Salmo 103: não reprovará ou repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará ou reterá a sua ira. Há duas afirmações aqui a respeito da atitude do Senhor diante dos nossos atos de desobediência. O texto mostra que Ele se ira conosco e nos repreende. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Alguém, por favor, desliga esse ventilador aqui para mim, fazendo um favor. Eu estou aqui prendendo tudo que eu posso da Bíblia. Agora eu lembrei que o vento está vindo daqui. É esse aí mesmo. É só pôr no meio e está pronto. Obrigado. Hebreus 12, versículo 5 até o versículo 8. Hebreus capítulo 12, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido,
porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. A ira de Deus contra nós é uma realidade, tal como a ira de um pai contra seu filho, quando ele teimosamente prossegue em seu andar por caminhos errados. Irmãos, ter um pai que se ira conosco quando fazemos o que é errado, podemos dizer que é uma enorme bênção, porque se ele nos disciplina, aprendemos o caminho da justiça, da retidão, da honestidade, da sinceridade, da humildade. Um pai que simplesmente deixa o seu filho fazer o que ele quer, um pai que faz a vontade do seu filho em tudo o que o filho quer, nós dizemos que esse pai está o quê? Estragando o filho, fazendo desse filho um mau caráter, um indisciplinado que acredita que todos vivem à sua volta para fazer a sua vontade. No entanto, assim como um pai cheio de compaixão, também o Pai Celeste não conserva para sempre a sua ira, nem para sempre reterá a sua ira, e não castiga para sempre, apenas na medida certa para nos conduzir ao arrependimento e à mudança de comportamento. Como os pais com seus filhos procedem. Há uma correção que você aplica à criança pequenina. A Bíblia nos admoesta com a criança pequenina. Você vai usar a vara da disciplina. Na minha primeira casa que eu morei depois de casado, tinha um pé exatamente daquela árvore que nós temos aqui na igreja ali, bem junto ao quadro de energia, lá no terreno, ali no canto, sabe aquela árvore que está aquela florzinha branca? É de lá dessa árvore que a dona Célia preparava as varinhas para as crianças, primeiramente para a Estela e depois para a Esther. Eu vou dizer para você, a Esther, quando era pequenina, ia para a disciplina da mãe, ela não falava absolutamente nada. Ela se entregava ali à disciplina, que a Célia depois acho que chorava mais do que a filha, não é? Chorava mais do que a filha, e ia lá e abraçava, minha filha, tal, assim. A outra nem tanto assim, né? Filhos são diferentes, mas pais corrigem. Quem é aqui que suportaria por muito tempo uma criança entregue à rebeldia e à desobediência? Esses dias eu vi um vídeo, não dá nem para falar que é garotinho. O acidente é grave, irmãos, o que eu vou dizer aqui agora. Era um bebê. Não sei por que cargas d'água acostumaram o bebê a mexer no celular. E alguém fez um vídeo mostrando o estado em que esse bebê agora está. Deve ter uns 8, 9 meses. A pessoa então pegou o celular, tirou o celular dele, ele abriu o bocão a chorar e a freneticamente bater os pezinhos assim, parecendo um adulto quando está nervoso. Ele ficou irado, ele ficou nervoso e batendo os pezinhos, chorando, como dizendo: meu celular, tá ele aqui, porque pegou, ele é meu. E a pessoa então teve a audácia de mostrar o que acontecia
ao devolver o celular para o bebê. Ele encheu-se de regozijo. Venci você, é meu celular, não pegue mais. Enquanto os profissionais da área, vamos dizer aí, que lidam com pais criando filhos, gente, não faça isso. Cuidado com o celular para criança. Se é prejudicial para nós não saber usar, imagina as crianças que estão ainda em formação, em desenvolvimento. Disciplina. Um pai que vai aplicar disciplina em amor. Isso é importante. Ele nos disciplina em amor. Qual o pai que ama que não vai corrigir? De vez em quando você encontra umas crianças que têm disciplina, que os pais corrigem. Antigamente, há muito tempo atrás, você ia almoçar num lugar, o pai sentava, filho, ali. A cultura era um cultivo mais real e bom para a criança. Tem criança que diz para o pai, hoje eu não vou à aula. Por que você não vai? Eu não estou com vontade. Lá na frente ele vai dizer para alguém, hoje eu não vou trabalhar. Por que você não vai trabalhar hoje? Não estou com vontade. Onde é que você vai? Eu vou no centro de saúde pegar um atestado médico. Coisa, não é? Lá em casa era o contrário, né? Quando a minha esposa brincava com as filhas, não vai hoje não, filho, fica em casa com a mamãe. Não, vamos. Eu nunca me esqueço da Esther. Sou suspeito de falar sobre isso, mas tudo bem, vou mencionar isso aqui. Me perdoa, viu, mencionar, mas trouxe muita alegria ao meu coração. Esse ocorrido há anos atrás. Perdeu a hora, né? Acordou atrasada. Como ir para a escola? Já tinha passado o horário, já era mais de 8 da manhã. E chorava. Eu fiquei pensando, o que fazer, Senhor? Você pensa, né, com Deus, o que fazer? Vai chorar a manhã inteira. Me veio um pensamento, vá à escola. Peça que ela possa entrar. Não precisa nem marcar presença, o negócio dela é estar na escola. Aí eu fui lá, falei com a moça, não, pode trazer. Eu falei, filha, vamos para a escola, vamos te receber. Aí cheguei lá, meu amor, vem aqui e tal. Falei, essa gosta da escola. Pergunta para ela se até hoje ela não frequenta a escola. É claro, mudou o quadro. De aluna agora para professora. Pergunta se por qualquer coisa ela vai faltar à escola. É de segunda, terça, quarta, não é verdade, Esther? Está todo dia na escola. Sai de um trabalho e vai para o outro. Tem comprometimento, tem compromisso. Temos que ensinar. Tem que disciplinar. Eu já fui o contrário, disse para meu pai, hoje eu não vou na escola. Ele falou, por quê? Falei, pai, está chovendo. Ele falou, mas já parou de chover. Já para a escola. E com meu pai não tinha conversa, não. Catei o material e fui para a escola. Amanhã chovendo, eu lembro do meu pai agora, né? Como chegar ao trabalho? Está chovendo. Vai parar, está parando. Vá para o trabalho. Disciplina e amor. Mas tem uma última manifestação do nosso Deus, da sua compaixão, e essa aqui, nenhum pai humano pode desenvolver. Está no versículo 18 do capítulo do Salmo 103. Versículo 18. Versículo 18. Deixa eu voltar as páginas da minha Bíblia aqui. No Salmo 103, versículo 18. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem,
e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. O que eu quero que você entenda aqui, nessa última consideração, é que Deus é um Pai eterno, amém? Eterno! Em dado momento da nossa vida humana, o nosso pai humano vai nos deixar. Eu conheço 2 filhos que o pai deles os deixou nessa semana, embora tivesse 62 anos de idade. Fisicamente estava bem, emocionalmente nem tanto, que aí na verdade fisicamente não estava bem. Mas Deus é um Pai eterno, de eternidade a eternidade, um Pai para sempre, sempre. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, que floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas, e o Senhor? O Pai eterno. Isso que eu me refiro, Pai eterno. O Deus de eternidade a eternidade. Os pais humanos vão nos deixar. O meu já passa de 45 anos talvez, mais de 45 anos. Quando eu olhei para o Johnny ali, com 8 anos de idade, eu tinha mais ou menos o tamanho do Johnny quando o meu pai humano faleceu. Mas a grande alegria da minha vida, além de ter alguém que continuou a tarefa do meu pai, humanamente falando, o meu tio, mas quando eu conheci Deus, e poder chamar Deus de Pai. Eu tenho um Pai a quem eu posso me dirigir, a quem eu posso buscar socorro, consolo. E há momentos que eu estou em contato, em oração, no lugar que eu estou, dizendo: olha, Senhor, Pai eterno, Pai bendito, eu preciso da Tua obra de intervenção na minha vida. Você quer ter um exemplo mais direto disso? Cada mensagem que eu prego aqui, eu entro em contato com o Pai eterno. Por favor, me direcione, fala comigo. Eu sei que o Senhor não vai deixar o teu povo sem o alimento da palavra. Eu sou fraco. Não sou um pregador de tempo integral, mas me dedico e quero empreender o melhor, porque sou capacitado pelo Pai eterno. E oro. Estou dizendo a realidade. O trabalho aqui, a obra. Posso, assim como um pai humano que você chega e diz: olha, está acontecendo assim, assim, preciso ouvir o teu conselho. Assim é meu relacionamento com Deus. Por mais de 40 anos, vivi situações, experiências das mais diversas, como num dia, que tamanha impressão no meu coração: amanhã, antes do anoitecer, tua resposta de oração chegará. E pela manhã, humanamente alguém disse: às 17 horas,
Você tem uma resposta comigo? Eu parei de procurar. Falei, Senhor, é contigo. Eu me entreguei completamente. Deus disse, me impressionou, tenho a resposta dele. E quando às 17 horas chegou, e eu estava lá, Deus não falha. 27 de julho do ano de 1987, 17 horas, eu estava lá para aguardar a resposta de Deus. Eu aguardava sim, e exatamente foi sim a resposta que a pessoa me deu, sem saber do que estava por detrás do cenário, uma obra de Deus. E Ele usa quem Ele quer, e era um desconhecido naquele momento, apenas uma pessoa que eu conhecia de vista, como nós costumamos mencionar. E eu fiquei numa grande alegria, eu estava assim, vibrando. Deus, se o Senhor fez isso, é porque o Senhor tem um propósito muito sério na minha vida. Eu quero saber o que o Senhor quer de mim. Eu me entreguei a isso, irmãos. Eu mencionei para você a data, 27 de julho. Eu fiquei impressionado. Deus tem algo para mim muito mais sério e importante do que Ele está respondendo agora. E eu me entreguei. E comecei a ler a Bíblia, a colocar a minha vida mais perto dEle. O que é que Deus quer de mim? E no dia 15 de novembro daquele ano, eu entendia. Ele estava abrindo as portas para que eu fosse um pregador da palavra dele. E eu preguei pela primeira vez na nossa igreja num domingo de manhã. Amém. Mais ou menos como eu prego hoje. Você tem intimidade com Deus? Ele pode mexer na sua vida? Ele pode operar no seu ser? Ele é o seu Pai? Pela fé você está em Cristo? O texto de João, eu encerro mencionando o texto de João e a composição do grupo Logos. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O grupo Logos, o Paulo César, escreveu uma linda letra musical que eu conheço por 38 anos. Um pouquinho mais baixo, Célio, o piano, por gentileza. Ele diz assim, olha, o título dessa canção é Autor da Minha Fé. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, Cristo, né? Vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos,
E agora sim, podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim, naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Aí vem uma sequência de glória ao Senhor, com contracanto, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. A Bíblia diz em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo do pecado, deixa eu conferir lá. É isso mesmo, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amados, Deus quer ter filhos e filhas. Deus sabe como cuidar de cada um dos seus filhos. Deus sabe, Ele conhece a nossa estrutura, Ele nos compreende, Ele vem ao encontro das nossas necessidades, fraquezas físicas, espirituais, Ele nos disciplina em amor, e Ele é um Pai eterno, para sempre. Que melhor decisão, senão a decisão de ser um verdadeiro filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo, um verdadeiro servo do Senhor. Coloquemo-nos em pé nesse momento, nós vamos orar. Pai bendito, graças te damos pelo poder, a autoridade da palavra do Senhor. O Senhor é poderoso para sondar os nossos corações e nos conhecer e ver se há em nós algum caminho mau e nos guiar pelo caminho eterno. Oro por cada um aqui, visitantes, ó Deus, abençoe. Temos visitantes pela primeira vez. Abençoe os pais, Senhor. Obrigado por esse dia chamado Dia dos Pais, ou em que no Brasil comemoramos o Dia dos Pais. O Senhor é o autor, a paternidade vem de Ti. O Senhor é quem instituiu a família e humanamente entregou aos filhos pais humanos. Filhos são herança do Senhor. Pai de todo poder e autoridade, da palavra viva e com autoridade, seja feita a Tua obra em cada vida, oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Desejamos a todos um feliz Dia dos Pais. A transmissão vai se encerrar porque nós temos um teatro agora para os que estão aqui, para o povo presencial.